Pessoal, nós iremos iniciar nossa aula de filosofia e nessa segunda etapa, que é o conteúdo referente ao segundo bimestre, nós iremos dar continuidade falando sobre a liberdade. Só que no conteúdo do bimestre passado, a gente falou sobre a relação da liberdade e a questão da responsabilidade e da escolha. E agora nós iremos falar sobre a liberdade no sentido do pensamento, né? Será se o que eu penso vem exatamente de mim ou sou influenciado, manipulado ou algo que eu adquiri conhecimento me levou a adquirir tal pensamento? Então são esses tipos de indagações que a gente vai abordar no tema referente a esse bimestre. E o título, né, do conteúdo desse bimestre é Decidir sobre Ideias. Esse é o título, certo? Nós iremos começar a falar sobre esse questionamento. Então, o tópico de vocês já começa com uma pergunta. Você pensa por si mesmo? Vocês já pararam para pensar se tudo que passa pela cabeça de vocês, né, é algo que surge naturalmente da mente de vocês? Vocês já se pegaram pensando em algo que vocês acham que ninguém nunca pensou, né? Ou o porquê vocês estão pensando isso? Vocês já pensaram no pensar? Vocês já pensaram em algo que vocês já pensaram, né? Então, o que é que vocês acham sobre essas indagações? Será que o que passa pela minha cabeça é porque eu já li, é porque eu assisti, né? Será se as coisas que de repente eu acredite que ninguém pensou igual, alguém já pensou, né? E ainda digo mais, como é que eu irei saber, né? Se realmente alguém pensou igual eu pensei, ou se eu estou ficando maluco ou não, né? Porque às vezes chega até esse questionamento, que as pessoas se acham que, oxe, por que, que doidice, aí acham que tá pensando besteira, né? Mas na verdade isso tudo faz parte do filosofar, faz parte da gente adquirir esse conhecimento, faz parte da gente adquirir esse saber, né? Então a filosofia ela também fala sobre essa relação da liberdade. Será que eu tenho liberdade no meu pensar? Ou será que existe tanta coisa no mundo que faz com que interfira, que eu tenha um pensamento próprio, que na verdade caiu na real agora, e que o que eu penso nada vem de mim mesma, e sim de todas as coisas que vivem ao meu redor, que me influenciam constantemente, a mídia, meus familiares, e assim sucessivamente. Então, né, nós iremos falar sobre isso. Aí na página 3 vocês irão perceber que o módulo de vocês ele tem muito questionamento e bastante atividades. Na página 3 vocês irão responder, né, essa atividade, que é a questão 1, analisando esse poema da Helena Collodi e essa imagem, né, do artista francês René Magritte. E aqui abaixo vocês irão anotar a interpretação de vocês. Aí tem a letra B, na sequência tem a página 4, né, que também tem a segunda questão, a terceira e a quarta. Então, sobre isso que eu questionei com vocês, certo? Vocês irão fazer a leitura e responder essas questões. Na página 5, a gente vai entrar no tópico falando sobre expressar pensamentos e ideias, né? Quando refletimos sobre a origem de nossos pensamentos e a liberdade do pensar, somos levados a refletir do mesmo modo acerca da comunicação. Você já deve ter notado que diversos meios podem ser empregados para exprimir e expressar, né? Como, por exemplo, um poema ou uma imagem. Ele pode expressar o nosso pensamento, o nosso sentimento. Por exemplo, uma história em quadrinho. Vou citar como exemplo aqui a Turma da Mônica, né? Com certeza o Maurício de Souza, quando ele criou, né, os desenhos até formular a história em quadrinhos, veio da mente dele, do pensamento dele. Mas será que ele teve influência para criar aquilo? Né? Então, nesse sentido, essa relação de expressar pensamentos e ideias, como é que eu consigo expressar? Já que muitas vezes eu não consigo falar, né? Eu não tenho uma boa retórica, mas eu preciso me expressar, eu preciso me sentir bem, tentar me sentir livre, desabafar, mas não quero magoar, eu não quero machucar. Então, pode ser utilizada essas várias relações, né? Que é através das imagens ou de um poema. Escrever uma carta, né?
E ter o cuidado para não machucar ou magoar também a pessoa que vai receber, né? Se você tiver o sentido aí de se libertar desse pensamento, certo? Então, esses meios nos possibilitam conhecer o que pensar a outras pessoas. Aí, os pensamentos delas podem ser semelhantes aos nossos, mas também podem ser totalmente diferentes e contraditórios. E nem por isso eu vou entrar em atrito, em conflito com essa pessoa, porque ela pensa diferente de mim, né? Até porque somos seres diferentes, né? Possuímos características em comuns, mas acima de tudo, né? Ninguém é igual. Igual perante os direitos e deveres, né? Legalmente, mas não em questão de personalidade. E aqui deixo para vocês, na página 6, essa atividade, que é exatamente através da arte, esses dois autores eles quiserem expressar as ideias deles sobre essa questão da liberdade. Então, o que é que vocês acham que o autor, esses autores, eles quiseram expressar nessas imagens, né? Aí eu tenho a primeira imagem aqui. Será que essa pessoa está querendo falar, se libertar? Ou, na verdade, esse zíper está sendo fechado, essa pessoa quer se calar? Então, o que é que passa pela cabeça de vocês quando o autor fez essa imagem? Essa segunda imagem aqui, a gente tem uma garota, né? A gente tem um sapato aqui no rosto dela, uma boca aberta. Então, será se esse sapato está impedindo que ela fale ou ao contrário, né? Então, aqui vocês irão expressar a opinião e o sentimento de vocês sobre esse tema. Aí, o que eu deixo para vocês como desafio, certo? Que aí vocês, eu peço que vocês convidem alguém, ou um colega de sala de aula, ou algum parente, a mãe, o pai, quem tiver interesse em querer participar desse desafio. E eu peço que vocês construam um diálogo, né? Como assim, professora, um diálogo? Não sei se vocês perceberam, mas eu não abordei aqui esses questionamentos da página 2 e nem os questionamentos que tem aqui na página 5. Então, vocês vão ter como ideia essas perguntas, certo? E vocês irão montar esse diálogo falando exatamente sobre esse tema, que é a questão da liberdade, sobre a questão de pensar. Precisa ter todas as perguntas? Não. Vocês podem perceber que aqui tem 7 perguntas e aqui tem 6. Então, vocês podem escolher 5 perguntas, vai ser as mais interessantes, e fazer esse diálogo, cada um gravar na sua casa, um perguntando para o outro respondendo e compartilhando a ideia, o pensamento sobre esse tema. Grave um pequeno vídeo, né? Poste nas redes sociais, aí marquem a escola e a professora de filosofia Adelaide. Não esqueça de compartilhar esse desafio. Até os próximos vídeos.